Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos vivendo a série das 7 igrejas de Apocalipse. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e hoje chegou o dia de falar da igreja de Tiatira. Vamos lá? Essa igreja está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles, dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro os regerá e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta começa com uma apresentação, não falando da igreja, não falando de outro assunto que não seja ele, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz, quem está dizendo? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Ele se apresenta dizendo: Olha, aquele que está dizendo essas coisas, eles sabem quem vocês são. Eles sabem de verdade. Ele não sabe só por algo visual, mas ele conhece o íntimo de vocês. E aqui o Senhor começa a declarar: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Aqui em Tiatira, diferente das outras cidades, uma cidade não tanto expressiva, né, na questão política. Ela era mais uma cidade comercial. O comércio de lá tinha púrpura, linho, alfaiate, até aquela mulher, você vai lembrar, a Lídia, que é a primeira mulher a se converter na Europa, e provavelmente Lídia, ao conhecer o Evangelho, ela volta para a sua terra, Tiatira, e ali ela apresenta o Evangelho. Então, provavelmente, quem levou o Evangelho para Tiatira foi a Lídia, a primeira mulher da Europa ali a se converter. Na verdade, não foi nem só a primeira mulher, né? Foi a primeira membra da igreja. O dinheiro ali em Tiatira, ele estava sempre atrelado a estar dentro desses grêmios comerciais. Aquele que estava em Tiatira e queria ganhar dinheiro, ganhar a vida, ele precisava vender alguma coisa.
Só que você vai entender que não era só ser um comerciante. Por quê? Esses grêmios comerciais, cada grêmio tinha a sua própria divindade. E eles se reuniam, faziam festas, e essas festas sempre acabavam com imoralidades. Mas ali também em Tiatira estavam os crentes, pois ali existia uma igreja, e os crentes também eram comerciantes. Aí eu te pergunto, como viver nesse lugar? Não podiam viver uma vida dupla, e você vai entender como era difícil a vida do crente ali em Tiatira. Lembrando que todos os grêmios comerciais, vendedores, não só vendiam, mas cada um adorava uma entidade. Cada grêmio comercial tinha a sua entidade próxima. E a única maneira de sobreviver era sendo um comerciante. E os crentes comerciantes enfrentavam essa grande batalha. Qual foi a estratégia de Satanás ali para poder fazer com que esses crentes amolecessem mais ali o seu coração para poder se tornar uma só coisa? Não, vocês são crentes, mas vocês são aqui de Tiatira, não vamos ser tão radicais. E ali surge aquela que está aqui no versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, quem é essa mulher? Satanás usa essa mulher para pegar esses crentes que ali, com certeza, seriam resistências, não adorariam outras entidades, não se encurvariam a outros deuses, e aí se levanta essa mulher, Jezabel. E qual que era a função dessa mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa? Ela trazia consigo a seguinte teoria: não tem como vencer a Satanás sem que você conheça as suas artimanhas. Então ela ensinava que deveriam experimentar o pecado e depois sim, tendo conhecido o pecado, aí você poderia ter o poder para vencê-lo. Não tem como você lutar contra algo que você não sabe o que que é. Então, isso foi feito com sedução, isso foi feito com uma fala mansa, isso foi feito trazendo homens à prostituição, trazendo pessoas a comer coisas sacrificadas. Então, assim, ela conseguiu introduzir dentro da igreja ali a imoralidade, sem que isso parecesse ser pesado, sem que isso parecesse ser errado. Ou seja, ela maquiou o pecado, ela maquiou a prostituição e agora crentes de Tiatira estavam sendo seduzidos por essa mulher. Então, com isso, ela fez com que muitos ali, eles até começassem a participar das festas, essas festas que terminavam com imoralidade. Esta igreja, ela recebe também do Senhor alguns elogios. Uma igreja que estava crescendo, uma igreja que suportava provas por amor de Cristo. Você percebe lá naqueles elogios que nós lemos, no versículo 19: conheço as tuas obras e o teu amor, uma igreja amorosa, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha trabalho, uma igreja que tinha perseverança, uma igreja que tinha ali crescimento, pois as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Uma igreja de sucesso. Poxa, imagina uma igreja que tem tudo isso. Vamos lá de novo: amor, fé, trabalho, perseverança, crescimento. Talvez se você for perguntar hoje para um pastor ou para um líder religioso, tudo que ele gostaria de ter em sua igreja são esses elogios, essas qualidades. Mas, porém, dentro dessa igreja que tinha tudo isso, tinha essa grande batalha formada ali nessa igreja por essa mulher chamada Jezabel. Uma igreja forte, uma igreja que se destacava, uma igreja que tinha fé, mas uma igreja que estava a um passo do perigo, estava a um passo de ser destruída pela imoralidade. Então, essa aqui é a igreja de Tiatira, que, assim como outras,
recebeu também aqui o conselho, recebeu aqui a direção. Qual foi a direção que ela recebeu? No versículo 25 diz: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Essa é uma tarefa que não é só de Tiatira, é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. Você conquistou uma vida diante do Senhor. E o Senhor está dizendo: agora eu quero que você conserve isso até que eu venha. Porventura, não foi o Senhor que nos deu a fé? Porventura, não foi o Senhor que nos deu o amor? Não foi o Senhor que nos deu a perseverança? Nos deu a saúde para o trabalho? Mas todos os dias, Satanás, com diversas investidas, tenta nos seduzir para que nós não consigamos cumprir esse chamado, cumprir essa visão. Conservai o que tendes até que eu venha. E aqui, para que nós possamos entender por que eu tenho que conservar, porque há uma recompensa. O Senhor é um Deus que trabalha através de recompensa. Se algo bom você fizer, o Senhor te recompensará. E qual foi a recompensa que ele deu a Tiatira? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O Senhor tinha para aquela igreja uma recompensa. Ele tem uma recompensa para mim, ele tem uma recompensa para você, que é uma recompensa que precisa passar pelo processo de luta, de batalha. E ele também diz: e com o cetro de ferro as regerá e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma igreja aqui, como eu disse, não com tanta expressão, Tiatira é um lugar pequeno, mas uma igreja que recebe uma carta grande. E aquilo que o Senhor tinha contra essa igreja, talvez o Senhor também continue tendo contra muitos e muitos que estão hoje seguindo a Cristo. Poxa, vocês estão fazendo coisas maravilhosas, mas eu tenho contra vocês que vocês têm não conseguido resistir à tentação, têm dado ouvidos a essa mulher chamada Jezabel, que tem levado muitos de vocês para a prostituição e para a perdição. Fico aqui com mais um devocional falando sobre as igrejas e eu digo a você, fica ligado, não perca. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar o comentário, deixe um comentário aí, eu respondo assim que eu ler a sua dúvida. Mas acima de tudo, eu quero te convidar a estudar a palavra do Senhor, para que a palavra dentro de você, ela possa estar viva, atuante, para que você esteja preparado, porque um dia, eu sei que esse devocional, essa série já acabou, mas um dia ele vai voltar. Fique com Deus e até o próximo devocional.